Obrigado. Boa noite, meus irmãos e irmãs. É com muita alegria no coração e satisfação, de forma humilde, né? Como foi cantado no último hino, eu lembro das palavras de Charles Haddon Spurgeon, que quando subia ao púlpito para pregar, para quem não sabe, ele era considerado o príncipe dos pregadores, e eu estou muito longe disso, né? Mas ele subia dizendo: eu não sou nada, eu não sou nada. Da mesma forma como foi entoada a canção, que ele cresça e que eu diminua. E dessa forma agradecer o convite da Quinta Igreja Presbiteriana de Itaperuna. Foi falado do nosso querido presbítero Fileto Bruno, que é uma bênção na minha vida, é instrumento de bênção na minha vida. E começamos a conversar pela internet, pelo WhatsApp. E nessa conversa surgiu o interesse em fazermos um grupo de seminaristas de Itaperuna, com o intuito de trocarmos ideias, debatermos de forma respeitosa as diferenças, né? E ele tem sido um instrumento, um canal de bênçãos na minha vida. Eu agradeço muito a Deus pela vida do presbítero Bruno e pela vida desta igreja. Para quem não sabe, em alguns momentos de oração em julho, estive aqui com ele, com outros irmãos, orando pela manhã, buscando a Deus e aprendendo com ele e com os irmãos mais ainda da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada. E continuando a minha apresentação, como já foi falado, sou membro da Segunda Igreja Batista de Itaperuna, estudo no Seminário do Sul, Seminário Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, trabalho no Rio de Janeiro, venho a Itaperuna aos finais de semana, e é uma vida corrida, uma vida bem intensa. Está ali minha esposa Lene, me acompanha, os meus pais, pastor André Abreu, minha mãe, irmã Custódia, que além de pastor da Assembleia de Deus, é pai, né? Pai e mãe, sabe como é que é? Pai e mãe coruja, né? Vem prestigiar o filho. E são os primeiros ouvintes das minhas pregações, né? Eles falam: ó, tem muita coisa para melhorar aí, né? Então eu prego para eles e eles vão me dando feedback. Vamos dando a resposta. E como já foi falado aqui, eu agradeço mais uma vez a Quinta Igreja Presbiteriana de Itaperuna pela oportunidade, pela confiança, a confiança do presbitério. Nós sabemos o quão são criteriosos em trazer as pessoas aqui para falar da palavra de Deus. Eu agradeço por essa igreja, pelo zelo que esta igreja tem pela pregação da palavra, a boa pregação da palavra de Deus. Sabemos que vivemos num tempo difícil, em que a igreja, de uma forma geral, tem sofrido com muitas heresias, com problemas, com dificuldades, com falsas afirmações sobre a fé. E desta forma, eu louvo a Deus pela vida desta igreja que é zelosa na pregação da palavra de Deus e na vida zelosa e praticante da Sagrada Escritura. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias ou no celular a carta ou a epístola de Paulo, do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 11. Carta do apóstolo Paulo, epístola paulina, uma carta pastoral, no capítulo 3, e o versículo 1 ao verso 11. Eu lerei na versão atualizada, que eu acredito que é a versão dos irmãos aqui da igreja. Os irmãos que acharem, né, tem que ler, digam amém, para que todos possamos ler de forma uníssona. Meus irmãos, a carta de Paulo a Tito, juntamente com a carta de Paulo a Timóteo, são considerados pelos teólogos, pelos eruditos da palavra de Deus, estudiosos, uma carta pastoral. O apóstolo Paulo, ele envia esta carta, ele manda esta carta para Timóteo e para Tito, no intuito de dar alguns ajustes na igreja em que Timóteo, em Éfeso, era diácono, como fala o texto, Timóteo, e Tito não tinha ainda nenhum cargo eclesiástico, nenhuma função eclesiástica até aquele momento.
mas o interessante de Tito é que ele era muito proativo no ministério, ele era voluntarioso, ele era voluntário em servir a Deus, em levar a palavra de Deus. E nós vemos em Coríntios, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8, 16 e 17, Paulo agradecendo a Deus pela vida de Tito. Como diz aqui o texto rapidamente, agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tem por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês, ou seja, para a igreja localizada na ilha de Creta. Então, nesse texto aqui, Paulo manda orientações, recomendações à igreja de Creta, uma igreja localizada na ilha de Creta, mas o interessante, como a palavra de Deus é viva e eficaz, essas orientações servem para nós hoje, não mudam, e servem para a igreja daqui de Itaperuna, a igreja evangélica brasileira e a igreja espalhada todo mundo. Paulo, com a orientação, a inspiração do Espírito Santo, deixa uma recomendação de forma local para Tito, mas esta recomendação é válida para nós nos dias de hoje. Leamos então a carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 1 ao verso 11. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita um homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Amém, meus irmãos? São orientações fortes sobre a comunhão da igreja. E quando eu falo em comunhão, eu não estou dizendo comunhão apenas como esta igreja, as outras igrejas, estou falando como a igreja de Cristo. Paulo, Tito, Timóteo, os pregadores da palavra de Deus naquele período, como nos dias de hoje, sofrem muito com falsos mestres, falsos ensinadores. Alguns dirão que judeus que são muito apegados à lei, que desejam que o cristianismo se enquadre, se torne viva da mesma forma que a lei mosaica e a lei judaica. Como nós sabemos e nós entendemos que há duas alianças, a aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. Como também outras heresias e outras situações diferentes do que a Santa Palavra de Deus diz, vão entrando no meio da igreja, na história da igreja, e vão tentando desviar-nos da sã doutrina da Palavra de Deus. Nós temos aqui também uma frase, usada por Charles Spurgeon. Eu falo muito de Spurgeon porque ele é uma grande referência na pregação e no estudo da Palavra de Deus, que diz assim: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. E dessa forma eu quero, de forma
expositiva, trazer aos irmãos as orientações enumeradas aqui pelos versículos de Paulo, que são tão úteis para nós nos dias de hoje. Como já falei aos irmãos, a minha intenção não é dar esta orientação específica somente a esta igreja. Essa orientação é válida para mim e para toda a igreja de Cristo. Então não fiquemos um pouco achando que seria uma coisa específica ou direta para uma pessoa, ou um recado específico para alguém. Nós entendemos aqui a epístola de Paulo a Tito, nós sabemos qual é a sua função, reprimir os falsos mestres, e também sabemos a vida de Tito. E o que me chama muita atenção, em particular, que nós lemos sobre Tito, naquele momento, talvez mais para frente, Tito ele possa ter se tornado um bispo, um diácono, um presbítero, mas naquele momento ele é um novo convertido na fé. Ele é filho de um grego e de uma judia. Ele não é criado no judaísmo ortodoxo, ele não tem a vivência no judaísmo ortodoxo, ou seja, ele está aprendendo ainda a conhecer a fé em Jesus. E nós tomamos, por experiência e aprendizado e como modelo, a sua iniciativa em trabalhar na obra de Deus. E aqui já fica a nossa primeira questão. Será que nós estamos fazendo realmente o trabalho, a obra de Deus? E quando eu falo a obra de Deus, não precisa ser apenas ou simplesmente pregando ou unicamente pregando a palavra de Deus, mas sendo luz às pessoas lá fora, falando do Evangelho de Jesus lá fora, tomando a iniciativa em ajudar a nossa igreja, no que for preciso, sermos voluntariosos, sermos voluntários na obra de Deus. Outro fator interessante a se observar de forma introdutória é a questão da ilha de Creta. A ilha de Creta, ela tem a sua particularidade, pois ela vivia, uma ilha que tem cerca de 260 quilômetros de extensão, era uma ilha que tinha povos independentes, cidades independentes, ou seja, não havia um governo único, como nós temos hoje um presidente ou talvez um ditador. O governo dela era independente e ela só se juntava como ilha, essas cidades se juntavam para guerrear, para combater um possível invasor, seja romano, seja grego, qualquer tipo de invasão. Dessa palavra de se juntar, a junção dos cretenses, vem a palavra sincretismo. E os historiadores também dirão que o sincretismo também estava visível na ilha de Creta, nas filosofias, nas religiões anteriores ao cristianismo, e isso acabava gerando problemas para a igreja de Creta. Então, meus irmãos, com a sua Bíblia ainda aberta, vejamos o primeiro versículo, que fala o seguinte: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para a boa obra. O primeiro item que eu vou destacar aos irmãos é a sujeição às autoridades constituídas. Como vemos também em Romanos, capítulo 13, 1, que ele fala da sujeição à autoridade, naquele momento, o povo judeu, o povo grego, ele tinha uma certa noção e um certo respeito à autoridade constituída, apesar de que era uma imposição, o Império Romano impunha para eles o seu governo, a sua forma de viver, mas eles ainda tinham uma certa submissão. Em alguns momentos, a gente vai ver na história, que os povos se rebelam contra o Império Romano, e logo após o Império Romano, ele se desfalece. Mas existe uma certa sujeição. Já na ilha de Creta, como já foi falado anteriormente, eles não eram muito amigáveis com a questão de serem subordinados, submetidos às autoridades romanas, às autoridades gregas, a qualquer povo que não fosse da ilha de Creta. Então, dessa forma, Paulo orienta: meus irmãos, sejamos sujeitos a autoridades constituídas. Sejam estas autoridades na igreja, como também autoridades constituídas na nossa esfera política, na nossa esfera pública, nossos governadores, os prefeitos, o presidente da República, senadores. Aí você me pergunta, de que forma eu estou sendo sujeito a essas autoridades? Tudo bem, eu pago os impostos em dia, eu ando corretamente, eu faço tudo da forma que a lei
brasileira nos orienta a fazer. Mas, além disso, a gente pode fazer uma reflexão simples em relação a isso. A gente acha que respeita completamente a lei. Infelizmente, nas leis de trânsito, por exemplo, eu posso citar, nem sempre somos muito fiéis a essas leis. Às vezes andamos acima da velocidade e por aí vai. E essa sujeição às autoridades vai desde as leis mais simples ao simples fato de respeitar, no sentido de cumprimentar a autoridade, dar o devido respeito à autoridade. Vai além disso. É você respeitar com todo o seu entendimento, entender assim, eu estou respeitando a lei brasileira, porque a Bíblia diz que nós devemos respeitá-la. O único momento na qual a Igreja de Cristo, historicamente, ela não respeita, vamos assim dizer, a autoridade instituída, quando uma lei foge da palavra de Deus. Aí nós entramos em conflito por entender que a nossa religião, a nossa fé está diferente disso. Mas, do contrário, nós vivemos num país livre, o Brasil, apesar de, em alguns momentos na história, nós temos alguns debates, embates em relação à lei, em relação a algumas leis que podem ser aprovadas, mas, no geral, nós podemos dizer que o Brasil vive um país de excelente liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Então, nós podemos, sim, cumprir a lei. E quando cumprimos a lei, nós estamos cumprindo também a obediência, que é o versículo 2, como diz aqui, não difame a ninguém, ou melhor, o versículo 1 ainda fala, sejam obedientes, estejam prontos para toda obra. O processo que Paulo vai elaborando na carta dele, escrita por ele, a Tito, fala da sujeição, ou seja, o exercício de se sujeitar às autoridades, de obedecer às autoridades, é o exercício da obediência. Então, a prática da obediência, tanto às autoridades religiosas, eclesiásticas, como a obediência às autoridades civis instituídas, nos leva à prática de obediência. E nós sabemos, como os irmãos sabem muito bem, que o pecado original, o problema lá, a situação que teve entre Adão e Eva, nos fizeram pecadores. E esse pecado ainda existe em nós, apesar de sermos regenerados em Cristo. E uma das coisas mais difíceis que eu entendo é a obediência. É muito difícil nós obedecermos a tudo o que nos é imposto. É muito difícil mesmo. Eu falo aqui e não é uma facilidade, apesar de nós acharmos, né, que não, eu obedeço a lei, eu faço tudo corretamente. Sempre há algum ponto que nós teremos dificuldade em obedecer a lei, às autoridades e também obedecer a Bíblia Sagrada. Quando nós falamos de obediência, começa pelas autoridades civis, autoridades instituídas, autoridades religiosas, o respeito às autoridades, mas também o respeito à palavra de Deus. Paulo sente que aquela igreja, naquele momento, percebe que talvez haja uma desobediência, como foi falado, alguns mestres entraram na igreja e querem deturpar a Sagrada Escritura, querem deturpar o Evangelho puro e salvador de Jesus Cristo. Então, dessa forma, ele diz o seguinte, sejam obedientes à palavra de Deus, às autoridades, isso vocês exerçam a prática da obediência a Deus. Então, nós temos a primeira lição, sujeição às autoridades, a segunda, obediência, que está uma consequência da sujeição, ou seja, se você consegue ser sujeito à autoridade instituída, você terá facilidade, coração aberto, à prática em obedecer a Deus. Nós vemos aqui também, meus irmãos, bem polêmico, né? Podemos dizer assim, o versículo 2, e tão atual, não menos para nós nos dias de hoje. Versículo 2 diz o seguinte, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. O versículo 2 começa com a palavra difamem, não difamem a ninguém. A palavra difamar, no texto original, é a palavra blasfêmia. E nós sabemos muito bem que tanto no contexto original, quanto nos dias de hoje, no nosso português, blasfemar dá uma ideia de você falar mal contra Deus. Você está blasfemando, você está proferindo palavras que vão contra a Deus. E dessa forma, nós vemos a seguinte lógica. Se estamos falando mal do próximo,
e ele é a imagem e semelhança de Deus, não são Deus, nós não somos deuses, longe disso, mas nós somos criaturas de Deus, nós somos criados por Deus. Às vezes nós, quando falamos muito mal dos outros, talvez nós estamos indiretamente atingindo o coração de Deus. E essa difamação, essa blasfêmia, esse falar mal, não deve ser prática nos nossos dias. Nós entendemos que nós devemos ter juízos de valor em relação a certos comportamentos, às pessoas. Nós podemos ter opinião. O que nós não devemos fazer é que esta opinião seja imposta às pessoas e que isso transforme em apenas difamação, apenas calúnia, apenas falar mal do próximo. E Paulo deixa claro aqui, porque da mesma forma que existem mestres da lei que estão no meio daquela igreja, falando mal, gerando conflito, gerando problema, e a difamação como blasfêmia, ele vai entender que esses mestres estão pervertendo a lei, estão blasfemando indiretamente, ou até podemos dizer diretamente, contra Deus. Porque a blasfêmia, como a própria etimologia da palavra já diz, é blasfemar contra Deus. Então, a segunda lição que fica para nós é que evitemos falar mal. E quando pensamos em falar mal, que nós entremos em oração e peçamos a Deus que nos dê sabedoria. E quando vemos, isso não significa que nós não podemos ter juízo de valor. Olha, isso aqui, meu irmão, está errado. Que falemos com o nosso irmão de forma amorosa, respeitosa, e assim nós consigamos falar do amor de Deus e não difamar ninguém. Da mesma forma, meus irmãos, o texto diz a palavra altercadores. Confesso aos irmãos que esta palavra não é muito comum no nosso vocabulário de dia, certo? Altercadores, eu tive que recorrer ao dicionário para poder entender o que seria altercadores. A palavra altercador significa pessoas que geram discórdia, que geram confusão, que geram polêmicas na igreja. Existe até um livro muito conhecido dos irmãos, que é chamado Polêmicas na Igreja, do pastor Augusto Nicodemos, que ele é um grande pastor, um grande teólogo também. Eu leio muito a literatura de Augusto Nicodemos, e ele fala dessas polêmicas. Ele fala no intuito de que nós possamos entender e temos uma posição correta sobre essa polêmica, posição bíblica, inclusive, sobre tal polêmica. Mas ele não quer que nós lancemos mais polêmicas à igreja do que nós já temos. Já existe tanta coisa sendo falada na internet, tanta polêmica, que acaba que nós perdemos até o nosso sentido principal da fé. A palavra altercador também tem uma ideia de resmungão, de reclamão, pessoa que tudo que vê, no nosso contexto, igreja, reclama da iluminação, reclama da multimídia, reclama do louvor tocado, reclama do som, reclama da pregação, reclama de tudo. E essa palavra altercador fala para aqueles irmãos que, além de gerar discórdia, confusão na igreja, que eles também deixem de ser resmungões, ou seja, que nós possamos olhar para Cristo, olhar para a igreja, estamos olhando para Cristo, para a noiva de Cristo, e que nela, como igreja, como seres humanos, temos direito a errar, temos falhas, como foi feito um momento de confissão de pecado, nós pecamos, ainda pecamos, mesmo que regenerados, nós ainda pecamos, estamos vivendo uma vida que, infelizmente, em alguns momentos nós iremos pecar, mas que nós possamos tratar isso com amor, com confissão, com coração aberto, com arrependimento de vida, para que nós possamos a cada dia viver em comunhão com os irmãos e também evitar resmungar, evitar ser altercador, evitar provocar dissensão na igreja. Ao contrário disso, como diz o próprio texto, sejamos cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. E aqui, no final do texto, nós vemos que a palavra cordato, ser cordial, ele diz todos os homens, ou seja, não apenas a igreja. Interessante que Paulo, neste momento, ele não está falando simplesmente para a igreja, o seio da igreja, fala para as pessoas da igreja, contudo, ele não fala
para nosso relacionamento apenas interno com a igreja. Ele vai falar também com o nosso relacionamento externo. A nossa vida, a nossa prática cristã não se resume apenas aos cultos aos domingos, ou às quintas-feiras, ou às terças-feiras, se resume na nossa vida diária. Nós somos cristãos dentro e fora da igreja. Então, Paulo ele fala da cortesia, do cordato, no sentido de que devemos ser cordiais, educados com todos os homens, com todas as pessoas que vivem ao nosso redor, não apenas na nossa igreja, não apenas no templo, não apenas com nossos irmãos, mas sim com as pessoas de fora da igreja. Então, nós entendemos aqui, nos 2 primeiros versículos, orientações diretas, incisivas, para que a igreja se arrume, se ajeite em prol de uma boa comunhão. Nosso estudo de hoje, a nossa pregação, é o desejo do nosso coração, que nós saiamos aqui com maior comunhão, com entendimento maior sobre a comunhão. E essa comunhão não se revela apenas na igreja, no Partir do Pão, que não menos importante também, o Partir do Pão, a Santa Ceia, os cultos, mas que ela venha a ser uma comunhão fora da igreja, uma comunhão que traga a esperança para nós. Seguindo aqui, meus irmãos, o texto, do versículo 3, ele vem falar sobre a nossa esperança, a esperança da salvação. A esperança da salvação, e logo após ele falará também da santificação. Ou seja, se nós conseguirmos, à medida do possível, cumprir os versículos 1 e os versículos 2, as primeiras orientações, nós entenderemos o resto do texto, entenderemos as causas ou as consequências do final deste texto. O versículo 3 fala: pois nós outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, meus irmãos, a prática que às vezes nós cometemos na igreja em relação à comunhão, à difamação, à insubordinação, à falta de obediência, Paulo explica no versículo 3. Calma aí, meus irmãos. Nós não estamos dizendo que nós somos perfeitos. Nós conhecemos uns aos outros e conhecemos o nosso passado. Outrora nós éramos desobedientes, desgarrados, nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. É dessa forma que Paulo inicia, na sua carta, o processo da regeneração, o processo da salvação. Ele explica o que nós éramos antes de Cristo, o que nós éramos antes de conhecermos o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, a obra salvadora de Jesus. E ele continua: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aparentemente, os 2 primeiros versículos que falam acerca de posturas, de condutas que nós devemos assumir e praticar e viver a cada dia, ele explica o porquê nós fazíamos isso, e agora ele nos dá o motivo ou o combustível para que nós não façamos mais. Nós agora temos Jesus Cristo, nós temos o nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, nós fomos regenerados pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos resgata do pecado, ele nos resgata da imundícia, de toda sorte de paixões e prazeres, de toda inveja, de todo ódio, de todo rancor que nós tínhamos antes de ter o Espírito Santo em nossas vidas. E a partir de agora, com o Espírito Santo, nós temos o combustível, nós temos alguém, um ser, Deus em nós, que a cada dia, como uma santificação, como processo, nos moldará e nos levará a uma vida de santidade, ou em busca da santidade. Então, meus irmãos, como eu venho falando aqui, a questão é simples, ela parece difícil. Para nós, os versículos 1 e 2 parecem até uma expressão utopia, uma coisa na qual nós não conseguiremos fazer, uma situação na qual nós nunca chegaremos.
E realmente, irmãos, em algum momento das nossas vidas, nós teremos dificuldade em obedecer. Eu não estou aqui dizendo que seremos super crentes a partir de hoje, a partir desta pregação, a partir deste culto, super crentes no sentido de imunidade, e que agora, a partir de hoje, deste momento, nós nunca mais pecaremos, nós não descumpriremos nenhuma dessas orientações. O que eu quero trazer para os irmãos hoje é que nós devemos ler a Bíblia, aprender com a Bíblia, e a partir de hoje, tentarmos mudar as nossas vidas. E, a partir também da leitura deste texto, entender que nós podemos conseguir, nós podemos mudar, nós podemos melhorar, não no intuito de arrogância ou de orgulho, como faziam os fariseus na época de Jesus. Nós seguimos a lei, nós fazemos a lei de forma correta, porque nós entendemos que nós somos o povo escolhido de Deus e, desta forma, nós somos perfeitos no cumprimento da lei. Não. A minha intenção nesta noite não é esta. A minha intenção é orientar os irmãos, como também eu automaticamente estou me orientando, estou aprendendo com este texto e passando para os irmãos a seguinte informação, que nós podemos mudar, nós podemos melhorar em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Então, vejamos, meus irmãos, o versículo 6, que diz o seguinte: que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meus irmãos, a leitura é simples. A Bíblia por si só já nos explica. A nossa comunhão com os irmãos e a nossa comunhão com Cristo se dará através do Espírito Santo, através da nossa prática diária, através do partir do pão, da Santa Ceia, como também através do Espírito Santo que age em nós e nos molda segundo a sua santa vontade. E aqui nós temos que definir duas coisas, que para muitos dos irmãos, ou para todos, já é muito bem definido. O que é justificação, o que é salvação e o que é santificação. A salvação é a obra regeneradora do Espírito Santo em nossas vidas, na qual nós, sendo pecadores, sermos, como diz o versículo 3, entregues à desobediência, desgarrados, recebemos o Espírito Santo, ele nos regenera e, num ato sobrenatural, ele muda as nossas vidas. A salvação é um ato que vem do Espírito Santo, é um ato que nos muda e nos faz abrir os olhos e compreender o quão somos pecadores e quão nós precisamos de Jesus Cristo em nossas vidas. E quão miseráveis que somos como seres humanos. Como precisamos melhorar. O texto aqui não está falando de pessoas perfeitas, de pessoas que alcançarão a perfeição em vida, mas está falando de pessoas regeneradas, pessoas que entenderam o processo da salvação, ou o ato, melhor dizendo, da salvação, entenderam que a sua vida após Jesus Cristo não é mais a mesma, que dali para frente algo tem que mudar, ou muitas coisas até mudarão com este ato regenerador do Espírito Santo. Como fala o versículo 5, não por obra de justiça. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, que não é ou não são pelas obras que nós fazemos. A obra é consequência da nossa salvação e da nossa prática de fé a cada dia. Nós recebemos o Espírito Santo, somos salvos, regenerados em Jesus, e a cada dia, por essa regeneração, por essa novidade de vida, nós podemos fazer boas obras, não para a nossa glória, não para a nossa honra, para nos tornarmos arrogantes, mas sim porque entendemos que Jesus nos salvou e nós também precisamos demonstrar este amor em Jesus. E aqui também nós temos um outro conceito, que é a santificação. O texto, apesar de poucos versículos, ele consegue tratar da sua vida pregressa ou da sua vida anterior a Jesus. Paulo explica de forma teológica, simples, mas não menos, de um excelente conteúdo, o que é a salvação em Jesus. E ele prossegue dizendo também o que é a santificação. A santificação
ele nos trata no versículo 8, fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, meus irmãos, já foi tratado aqui no texto a questão da salvação. O primeiro item na qual o crente em Jesus, ele é regenerado, e ele se une a uma igreja local, e nessa união com a comunhão, no entendimento de comunhão com os irmãos, ele começa agora a praticar boas obras. É um processo, a santificação é um processo, ao contrário da salvação, que é um ato, apenas um ato, como se fosse, como poderíamos dizer, um ato jurídico, um atestado, atestamos agora que ele é salvo em Jesus. Já a santificação não é feita apenas um dia, em apenas um momento. A santificação é o resultado de um processo na qual o Espírito Santo, em nossas vidas, nos molda a cada dia. Santificação, porém, não seremos santos nesta terra. Sabemos, como Paulo diz, que após a nossa morte e a volta de Jesus, teremos corpos gloriosos. Ou seja, este corpo nosso, pecador, será transformado num corpo glorioso lá no céu. Este corpo, sim, glorioso, será perfeito, será retirado todo o pecado. Mas a santificação é um processo. E como nós podemos buscar esta santificação? Como podemos viver uma vida de santidade? Primeiro, leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, a cada dia, nos molda e nos faz entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu lembro muito bem aos irmãos, como já citei no início da pregação, a oração que nós fizemos aqui, até o André participou conosco, e nós lemos textos bíblicos, nós lemos discorremos, inclusive de forma anterior, nós lemos a carta de Paulo a Tito, lemos Timóteo, e oramos em cima desse texto. Ou seja, nós aprendemos a Bíblia, nós entendemos o que nós precisamos mudar, e de certa forma, nós oramos a Deus para que o Senhor nos molde. Nós damos uma autorização, se podemos dizer assim, nós entregamos o nosso coração ao Espírito Santo de Deus para que Ele faça a obra de santificação em nossas vidas. Entendemos que a santificação, nós podemos, com os frutos do Espírito em Gálatas 5, podemos, a cada dia por nós mesmos, ir moldando, mas entendemos que sem o Espírito Santo não há santificação. Sem a obra do Espírito Santo em nossas vidas, não haverá de forma alguma santificação. E essa santificação, ela é um processo diário, leitura da palavra de Deus, como foi dita, e a prática nossa para fora da igreja no dia a dia. Nosso tratamento, a nossa cordialidade, a nossa vida, nós buscamos que seja cada dia mais prudentes, o domínio próprio. Aí Paulo deixou também na carta de Gálatas os frutos do Espírito. Então, naqueles frutos do Espírito, a cada dia nós exercitamos a santificação. Então, nós saímos aqui hoje definindo o que é santificação no nosso coração e que é salvação. As duas palavras são de extrema importância para nós cristãos. A santificação, eu acredito que nós já temos, a salvação nós já temos, mas a santificação é um processo e que não pode ser deixado de lado. Outra coisa que também é falado, outra verdade que é deixada no texto, em relação à santificação, são as boas obras. Nós entendemos boas obras na igreja, como fora falado inicialmente, nós vemos o modelo, o exemplo de Tito, que não sendo nenhum oficial da igreja, ele é extremamente voluntário, ele é solícito ao chamado de Paulo para fazer a boa obra, ele deixa tudo o que está ao seu redor e vai viver o Evangelho de Cristo. Entende que a salvação que fora produzida na sua vida, agora ele tem que transmitir este Evangelho. E as boas obras começam na igreja, na oração, na leitura da Bíblia, na sua proatividade em ajudar a sua igreja. Mas ela se estende também, ela se estende para fora da igreja, ela se estende quando você ajuda o seu próximo, como foi falado aqui, toda boa obra não nos levará ao céu.
Nós não podemos nos enganar e achar que esta boa obra nos levará ao céu, e por esta obra nós seremos salvos, por méritos nossos. Não, não há mérito nosso nenhum na salvação. Mas nós entendemos que um conceito até reformado de perseverança dos santos, essa perseverança, essa santificação ocorre a cada dia quando nós fazemos boas obras, tanto na igreja quanto fora da igreja. E aqui fala da caridade, do amor. Mesmo, às vezes, as pessoas não salvas, não regeneradas, nós devemos demonstrar este amor a estas pessoas. Não precisa ser estritamente a igreja. Nós começamos a fazer as boas obras na igreja e levamos essas boas obras para fora da igreja como sinal, como reflexo da nossa salvação e da nossa mudança no Espírito Santo. Paulo vai ao versículo 9, o 10 e o 11, ele explica o que é a salvação, explica o que é a santificação, e ele volta a nos lembrar daqueles mesmos mestres da lei, daqueles homens que traziam discórdia, que traziam problemas, divisão dentro da igreja. O versículo 9 fala: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Meus irmãos, já estou encerrando esta pregação, mas fica para nós, eu consigo contextualizar, trazer este versículo 9 para os dias de hoje. Eu fico vendo claramente este versículo 9 sendo aplicado às redes sociais, ao Facebook, ao Instagram, ou Twitter, qualquer rede social onde haja discussões insensatas. Eu consigo ver Paulo imaginando o futuro e vendo as redes sociais como um grande problema em nossas vidas. Se nós queremos a santificação, nós queremos mostrar o amor de Deus, nós não nunca mostraremos o amor de Deus fazendo discussões insensatas, entrando em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos... Né? A gente fala de rede social porque hoje, às vezes, a gente nem para discutir certos temas de forma pessoal, a gente está mais ligado na internet, às vezes, de forma virtual, do que de forma pessoal, discutindo polêmicas e proposições que não nos levarão a nada. Paulo já sabe disso. Paulo já tem uma experiência disso, ele já discutia na sinagoga, ele já discutia em vários momentos, ou debatia, né, em determinados momentos, e ele via que, no fundo, não mudava em nada. Você deve, sim, falar o que você pensa acerca do Evangelho, quando é perguntado, evangelizar, é uma coisa, como diz o ditado, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você falar do amor de Jesus, você falar do Evangelho, da salvação, você mostrar que este Evangelho muda a sua vida e pode mudar a vida de outras pessoas. Outra coisa é você entrar num determinado assunto no Facebook, que não tem sentido nenhum, que é um assunto, às vezes, inerente a um determinado grupo de pessoas que pensam daquela forma, e sempre há polarização no nosso país, infelizmente. Nós vemos na política a polarização, esquerda, direita, A e B, X e Y, e, no fundo, essas discussões, para nós cristãos, não nos levam a nada. Para nós que somos regenerados em Cristo, nós devemos evitar, se possível, afastar. É lógico, a palavra evitar aqui dá uma ideia de que em algum momento nós entraremos em discussões, mas que seja em última instância, quando não houver mais nenhuma chance, que nós possamos, nem assim discussões, nós possamos debater, ou até uma palavra mais bonita, né, dialogar com respeito e colocando a nossa opinião, mas sem que haja, e como nas palavras do pastor Martin Luther King Jr., se você emite uma opinião sobre determinado tema, automaticamente você estará criando inimigos. Ou seja, se você emite uma opinião sobre determinado assunto, automaticamente haverá uma pessoa que discorda de você e que pode até não gostar e discordar e gerar confusão e se tornar fútil, sem utilidade, um debate sem sentido. Aqui, naquele contexto de Paulo, ele está falando de debate sobre a lei, sobre o Antigo Testamento, sobre a Torá, onde se debatiam as letras, os versículos da lei, se aquela palavra era assim, se era assado, como deveria se cumprir, como não deveriam se cumprir.
E da mesma forma, hoje no Facebook ou nas redes sociais de uma forma geral, vemos tanto isso, discutindo letras menores, situações pormenores que não nos levarão a nada. Da mesma forma, ele orienta: evita um homem faccioso. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Evitamos a discussão na internet, evitamos o homem faccioso, o homem que gera facção, o homem que vem só para dividir as pessoas. Infelizmente, temos pessoas nas nossas igrejas que são assim. Tudo para ele está diferente, tudo para ele está errado, como já foi falado aqui, e tudo para eles, ou esses homens e mulheres e pessoas, são para dividir. Ele nunca fará uma pergunta para você no intuito de somar ou no intuito de aprender. Ele quer perguntar, como faziam, né? Nós temos um exemplo na Bíblia dos fariseus, que faziam certas perguntas a Jesus, e essas perguntas eram no intuito de ver o que Jesus responderia, ou e agora, Jesus, como você sairá dessa pergunta? Então, evitemos, irmãos, homens facciosos, homens que só vêm para dividir, para causar confusão. Nós advertimos esse irmão, ou essa pessoa, uma vez e uma segunda vez. Depois nós devemos orar por essa pessoa e deixar que ela no seu canto, infelizmente, porque a pessoa não deseja a mudança, a pessoa deseja apenas dividir o pensamento da igreja, o pensamento de uma forma geral. Então, meus irmãos, eu espero ter passado de forma humilde e breve as questões de Paulo a Tito, que nós possamos lembrar dessas orientações, que sujeição à autoridade, a difamação, tomar cuidado quando falamos de alguém, que pode ser até uma blasfêmia, que nós sejamos cordiais com nossos irmãos, nós entendamos que isso é o resultado do processo da santificação e, anteriormente, a salvação, a justificação em Cristo Jesus, e evitemos discussões para que nós consigamos e obtenhamos a boa e agradável comunhão em Cristo Jesus. Como deixa registrado também o Salmo 133, onde diz que a comunhão dos irmãos é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Nós imaginamos, figuradamente, um óleo descendo sobre a barba de Arão, da cabeça até a barba de Arão, que dá uma ideia de homogeneidade, de unidade, de união. Que a nossa comunhão em Cristo Jesus seja como esse exemplo da barba de Arão, uma unidade, uma comunhão, que venhamos a somar e não venhamos a dividir. Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a oportunidade de poder falar para essa maravilhosa igreja, e peço que eu possa fazer a oração nesse sentido, nessa questão de comunhão. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos, ó Deus, por entendermos, Senhor, a sua santa e poderosa palavra. Nós entendemos que éramos pecadores, desgarrados, ovelhas desgarradas do teu rebanho, ó Deus, mas que o lavar regenerador do teu Espírito Santo em nós nos trouxe a salvação em Cristo Jesus, não por nossas obras, não por nossos méritos, mas sim pelo poderoso sangue de Jesus vertido na cruz. Nós entendemos, Senhor, também neste texto, que a partir de agora devemos nos santificar, devemos procurar a santidade, ó Deus. Que a cada dia o Espírito Santo em nossas vidas possa nos santificar, nos orientar através da Tua palavra, ó Deus, para que sejamos pessoas melhores a cada dia, para que sejamos pessoas obedientes, ó Deus, à Tua palavra, para que sejamos sujeitos às autoridades, ó Deus, pessoas que não virão a esta igreja ou qualquer outro lugar, ó Deus, para causar divisão, para causar contenda, e sim para somar para o Teu glorioso reino, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite abençoada em que nós aprendemos mais um pouco da Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém.